Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 13. Toda semana, temas diversos para você aplicar na sua advocacia. Seja você que está começando agora ou já tem uma certa experiência, se você trabalha sozinho ou trabalha em equipe, ou se você ainda é um estudante de direito, não me importa. Essas aulas tem o objetivo de trazer mais clareza, uma visão mais empresarial para você aplicar na sua advocacia. A gente precisa entender que a nossa advocacia não é apenas e tão somente o ato de advogar, mas a nossa advocacia é uma empresa e precisa ser estruturada, tratada, organizada como tal, aplicadas estratégias para que a gente consiga então ter um crescimento sustentável a médio e longo prazo e também resultados financeiros todos os meses. Se você quer aprender também de uma forma muito mais aprofundada, de uma forma mais individualizada, eu convido você a conhecer a Mentoria Meta, que é a mentoria estratégica e transformadora da sua advocacia, onde a gente trata de uma forma muito mais profunda cada um dos temas relacionados aos setores da nossa advocacia enquanto uma empresa, para você aplicar de uma forma personalizada na sua advocacia. Se você quer conhecer, é só entrar em contato comigo ou acessar o meu site. Bom, já antes de entrarmos na nossa aula, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, sugestão, compartilha com outros colegas, porque isso é muito importante para mim aqui no meu canal no YouTube. E o tema de hoje, ele é muito importante, deixa eu já compartilhar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre os principais erros que você não pode cometer na sua advocacia. Seja você que está iniciando agora, seja você que já tem aí uma estrada, né, percorrida, tem algumas questões aqui, alguns pontos principais que são comuns dos advogados errarem, tá? E a gente precisa rever isso para que não cometemos esses erros, porque esses erros tiram todo o profissionalismo da nossa advocacia e também atrapalham no crescimento sustentável da nossa advocacia e, óbvio, né, a gente não quer isso, a gente quer uma advocacia rentável, uma advocacia que esteja em crescimento, um crescimento sustentável, né, um crescimento ali sólido todos os meses, né? E quais são esses principais erros? Nós vamos falar aqui de cada um deles, tá? O primeiro deles é em relação ao setor financeiro sem controle. Isso daqui é um dos pontos onde uma grande parte dos advogados acabam errando, tá? O setor financeiro sem controle, ele envolve aí alguns temas. Então a gente pode mencionar o setor financeiro sem controle mais comum, né? As contas bancárias misturadas, pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, tudo que entra, tudo que sai, tá tudo misturado na mesma conta. O que você paga de despesas pessoais da sua casa ou da academia, enfim, coisas relacionadas à sua vida pessoal, você também mistura com despesas do escritório. Ou o que você recebe de cliente já cai na sua conta pessoal e você aí fica sem controle do que entra, do que sai, gasta mais do que deve, né? E isso acaba gerando aí um descontrole e falta de profissionalismo. Quando a gente fala em tornar a nossa advocacia profissional, em tornar a nossa advocacia, né, vê-la como uma empresa, a gente precisa então realmente trazer os pontos e ver como a nossa empresa, né, ver que ela é uma pessoa jurídica, não é nossa, o dinheiro que entra não é nosso, tá? Então a gente precisa fazer essa separação, ter a sua conta pessoal, das suas despesas pessoais, da sua casa, enfim, todas as contas que você paga, separado da conta do escritório. Aquilo que você tem de despesa do seu escritório, né? Se o seu escritório ele é físico, o aluguel, a água, a luz, a internet e os honorários que entram, o que os clientes pagam, o que recebe de processos. Então você precisa ter esse controle. E desse rendimento que você tem, você vai fazer o pagamento para você enquanto gestor, né, ou gerente, administrador da sua advocacia. Então, é um erro muito comum e eu já vi isso muito, né? O advogado, o colega que recebe um grande processo e não é organizado no sentido de ver
que aquele honorário que ele recebeu aquele mês, pode ser que ele não receba no mês seguinte e já gasta de uma vez, né? Vai e compra um carro, vai e compra algo bem mais caro, gastando todo aquele valor dos honorários, tá? Óbvio que cada um aí tem as suas preferências e sabe de si próprio, né? Mas aqui justamente é a questão de estar organizado o seu setor financeiro. É você ter o controle do que entra, do que sai, tanto para poder fazer as cobranças também dos clientes que estão em atraso de pagamento, como também para você não gastar tudo de uma vez. Você tem que ter uma reserva de emergência para o seu escritório, você tem que ter uma reserva de emergência para você também, caso aconteça alguma coisa e atrase os pagamentos ou diminua, né, o valor ali dos pagamentos de alguns meses, que a gente sabe que a gente não tem um salário fixo, né, pode variar ao longo dos meses, um mês você recebe mais, um mês você recebe menos, e você tem que ter esse controle, né? Vamos citar o exemplo da pandemia, onde tudo ficou parado, tudo ficou travado, e aí? Quem não estava preparado, quem não tinha uma reserva de emergência, se viu desesperado, sem saber o que fazer. Então, a gente precisa estar preparado e ter essa reserva de emergência no nosso escritório. Não é entrar o dinheiro e falar, entrou X de honorário na minha conta esse mês, é tudo meu, eu vou gastar e pronto. Não é assim que funciona. Se você quer ter essa visão mais empresarial da sua advocacia e tratá-la realmente como uma empresa profissional, você tem que aprender a ver que o dinheiro é da sua advocacia, as despesas e as entradas são da PJ, são da pessoa jurídica, né, da sua advocacia. E a pessoa jurídica paga para você o seu prolabore, paga para você mensalmente ali o valor do seu trabalho, tá? Então a gente precisa ter essa organização financeira e separar, são diferentes a conta da pessoa física, a conta da pessoa jurídica, para você ter mais controle. E esse controle financeiro, como eu já falei, além de ter esse próprio controle individual, né, de separar as contas, pessoa física e pessoa jurídica, também você precisa ter o controle em relação aos seus clientes, né? O que entra, o que sai, as contas que você paga, às vezes você tá gastando mais e tá deixando escapar ali algum dinheiro, e você precisa ter esse controle também, né? Do que entra, quais são os clientes que estão pagando, clientes que pagam, clientes em atraso, para você poder fazer a cobrança, tá? Então precisa ter esse controle financeiro, a planilha bem organizada dos valores, do que tem a receber, do que tem a pagar, para você ter esse controle mesmo do seu escritório. E como eu já disse, ter essa separação do que é seu enquanto pessoa física e do que é seu, né, do escritório enquanto pessoa jurídica, ok? No financeiro também, sem controle, além desses pontos aqui, né, que as pessoas acabam mesclando muito o que entra e o que sai numa única conta, e não é, são coisas separadas, devem ser vistas dessa forma. E também, às vezes, não tem controle do que entra e do que sai, do cliente que paga, do cliente que atrasa. Aqui nesse ponto, também é muito importante a gente mencionar a respeito da precificação, tá? É um erro muito comum os colegas abaixarem muito os seus honorários, cobrarem um valor muito abaixo do que é ali previsto na tabela da ordem ou que é praticado normalmente, porque às vezes fica com medo de perder o cliente, fica com medo de perder o trabalho, mas na hora que vai colocar na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar, você não está tendo lucro nenhum, tá? E isso é muito ruim, é muito prejudicial e não é algo profissional na nossa advocacia. A gente precisa, então, conhecer e saber qual é o valor mínimo a ser cobrado na nossa hora, né? Qual que é o valor, a precificação, a gente parte desses pressupostos, né? Qual é o valor? É o valor da sua hora. Qual é o valor mínimo que você tem que cobrar para você trabalhar
e pagar as despesas do seu escritório, ou seja, sem ter lucro nenhum, apenas para pagar as despesas fixas do seu escritório, né? Quais são essas despesas fixas do seu escritório? Todo mês, OAB, água, luz, internet, papelaria, você precisa ter isso organizado para saber. Eu preciso de X reais por mês para pagar as despesas da minha advocacia. Então, qual é o valor da sua hora mínima só para pagar isso, tá? E você também precisa, sabendo esse valor mínimo, acrescentar uma porcentagem, né, 20, 30% acima desse valor, para você saber, então, qual é a sua hora a ser utilizada como base na precificação. Lembrando também que as ordens costumam, né? Eu sou inscrita na Ordem de São Paulo e eu sei que eles têm a tabela de honorários para que os advogados tenham ali uma noção dos valores a serem cobrados em cada um dos processos, em cada um de alguns tipos, né, de ações e de procedimentos, enfim. Então ali você já tem mais ou menos uma média a ser cobrada, né? Então você precisa se atentar a isso, porque muitas vezes você fica com medo de perder o cliente, você fica com medo de perder o serviço, mas você cobra um valor tão baixo que, primeiro, o cliente que vem por dinheiro, ele vai por dinheiro. Os clientes que estão preocupados única e exclusivamente com o valor monetário do serviço, eles são os clientes que acabam dando mais trabalho, são os clientes que acabam tendo um maior desgaste no nosso trabalho, tá? Então você precisa ponderar todos esses pontos. Além do que, você cobrar sempre o valor muito abaixo vai fazer com que você seja visto não como um advogado profissional, não como um advogado diferenciado, mas você vai ser visto como o advogado que cobra barato, o advogado que faz tudo pelo preço que o cliente quer pagar, né? E isso vai ser ruim para sua imagem, para o seu posicionamento a médio e longo prazo. E é isso a gente não quer se o nosso objetivo é transformar a nossa advocacia em uma empresa profissional e com resultados todos os meses, ok? Então, é muito importante você se atentar a todos esses fatores do setor financeiro do seu escritório. Não misture pessoa jurídica com pessoa física. Tenha controle de tudo que entra e de tudo que sai do seu escritório. Fixe um valor para você se pagar, né? Não pense que todos os honorários, todo o dinheiro que entra no seu escritório é única e exclusivamente seu. Aprenda a ver que o dinheiro é da empresa, é da sua advocacia, do seu escritório. E a sua advocacia paga para você o seu valor. Óbvio que quando a gente está iniciando, isso é difícil, eu sei, eu entendo, eu já passei por isso, né? Quando a gente está iniciando, a gente ainda não tem esse fluxo, a gente ainda não tem essa rentabilidade mensal. E, claro, né, no começo, a gente tem que ir ali apertando um pouquinho de cada lado até começar ter um giro mensal, né? Até começar a ter rendimentos mensais que faz que a gente consiga realmente colocar isso em prática, ter o seu salário fixo mensal e todo o restante pertence à advocacia e depois, óbvio, né, tem outras questões aí relacionadas à precificação, para depois divisão de lucros e tudo mais. Mas isso fica para uma outra aula específica de setor financeiro, né? E outro ponto importante também aqui que a gente mencionou é em relação a você saber precificar os seus serviços. Você ter muito bem claro qual é o valor mínimo da sua hora para você pagar as despesas da sua advocacia e qual é o valor da sua hora desejo, né? O valor que você realmente tem que cobrar para que você consiga pagar as despesas e você tenha lucro ao exercer aquele serviço, né? Ao prestar aquele serviço para o cliente. Senão, você vai ficar absolutamente sem controle, você vai ficar pagando para trabalhar muitas vezes, achando que está ganhando e na verdade você está pagando para trabalhar sem ter lucro nenhum. E isso também vai te direcionar na hora de precificar os seus serviços, na hora de cobrar do cliente de uma forma adequada e justa, tá? O outro erro muito comum dos advogados é a desorganização.
Isso é muito sério e muito comum, porque a desorganização, ela atrapalha muito na hora do nosso dia a dia, ela atrapalha a nossa rotina, ela atrapalha o nosso foco e ela atrapalha a nossa eficiência e produtividade. Então, se você tem um objetivo de ser mais produtivo, de fazer o seu trabalho de uma forma mais rápida, mais eficiente, o ponto aqui principal é você ser uma pessoa organizada. Então, você tem que saber organizar os seus arquivos e os documentos, tá? Se a sua advocacia ainda lida muito com papéis, ainda tem arquivos, né, em papel, de processos ou documentos de clientes, você precisa ter esse arquivo todo organizado, ok? E também, óbvio, né, ter os seus arquivos no computador também organizados por pastas, por áreas, por clientes, por tipos de processo, para você conseguir, de uma forma muito mais rápida, achar as coisas no seu computador, achar as coisas que você precisa, né, os documentos e os modelos de ações, de peças, de pesquisas no seu computador. Outra coisa é em relação à área virtual mesmo, né? Se a sua advocacia ela já está mais moderna e você trabalha, né? Você não fica mais com documentos físicos, você já fica com tudo digitalizado. Você precisa então ter a nuvem ou Drive, né? Para você guardar esses documentos divididos todos por áreas, por clientes, para você ter essa organização a respeito de cada um dos processos, cada um dos procedimentos que você tem, tá? E organizar também os nomes. Crie um padrão de nomes a ser aplicado nesses arquivos, a ser aplicados nessas pastas, tá? Então, por exemplo, o direito civil é a pasta maior, e aí vai estar subdividido em guarda, ação de divórcio, ação de alimentos, e dentro dessas pastas, as subpastas ou já os nomes dos clientes, todos ali, né, para você já conseguir se organizar melhor em relação ao tema, ao processo e aos clientes e processos dentro de cada dentro de cada uma dessas pastas. E dentro das pastas de cada um dos clientes, você também tem que criar um padrão de nomenclatura, tá? A respeito dos documentos ali, para você ter sempre um padrão. Isso vai te auxiliar quando você precisar buscar algum documento do cliente, ou você muitas vezes está tratando de outro caso e você lembra, nossa, eu já fiz algo assim de um outro cliente, de um outro caso, qual que era mesmo? Você já fica mais fácil de voltar e já estar tudo ali organizado, tudo nomeado de uma forma padronizada para facilitar o seu serviço na hora que você vai buscar um outro modelo ou uma outra petição que você fez em outro processo e que vai se adequar nesse novo que você está fazendo. Isso facilita. Além do fato de também facilitar quando nós temos uma equipe, né? Quando a gente já tem ali um estagiário ou outro advogado trabalhando conosco, ou sócios ou associados, a gente precisa ter essa padronização entre todos para conseguir organizar de uma forma muito mais eficiente a questão documental. Além da parte documental, né? Então a gente pode colocar aqui essa primeira parte como documental, que a gente precisa organizar. A gente também tem que falar da desorganização na rotina. Então a gente precisa ser organizado na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina do dia a dia, separar a nossa agenda em blocos para conseguir ter muito mais eficiência e estar focado em cada atividade de forma individualizada. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa, está pensando em outra, está lembrando do que tem que fazer à tarde e a nossa mente ela fica vagando em várias outras coisas e muitas vezes a gente não está focado naquilo que a gente está fazendo naquele momento e isso traz prejuízo para a atividade que a gente está fazendo, isso traz demora na atividade que a gente está fazendo ou um serviço mal feito, né? Então a gente precisa ter esse foco para ter mais eficiência e fazer em um menor tempo, ok? Então separe
ó, no dia, toda segunda-feira, na parte da manhã, eu vou fazer o controle da agenda, o que tem que ser feito durante essa semana, os processos ou procedimentos que eu preciso dar andamento, ou que estão atrasados, ou que eu preciso cobrar clientes, enfim, fazer um follow-up do que precisa ser feito durante a semana. Ver o que precisa ser cumprido. Na quarta-feira, na parte da tarde, eu vou me dedicar ao setor comercial do escritório. Produzir conteúdos, me dedicar ao marketing para prospectar clientes. No horário X de tal dia da semana, eu vou me dedicar ao setor financeiro, ver o que está entrando, ver o que está saindo, ver se tem clientes que não estão pagando para fazer a cobrança, emitir notas. Então, você precisa direcionar e organizar a sua agenda para que você consiga cuidar dos setores da sua advocacia de uma forma mais organizada, tá? E assim você evita de estar fazendo uma coisa, pensando em outra, ou querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, que a gente, no fim das contas, não acaba fazendo nada, né? Então tem que ter essa organização também na sua rotina, na rotina pessoal e na rotina do seu escritório. Um bloco de horário exclusivo só para o operacional, para você montar peças, cumprir publicações ou corrigir, revisar peças feitas pelo estagiário ou feito pelo outro advogado, né? Ter um bloco específico só para o setor financeiro, ter um bloco específico só para atendimento de clientes. Você precisa ter essa organização também na sua rotina para tornar a sua advocacia muito mais eficiente, produtiva e não tão louca, né? Não tão cansativa, que é isso que a gente não quer, né? Ter uma rotina produtiva, eficiente, de resultados, mas ao mesmo tempo que seja leve e que a gente consiga manter essa rotina aí a médio e longo prazo e que seja realmente benéfico pra gente, tá? Então, desorganização. Você não pode ser uma pessoa desorganizada se o seu objetivo é ter uma advocacia profissional e de resultados. O outro erro que muitos colegas advogados cometem é não ter definido, não ter estabelecido a jornada do cliente, tá? Então você precisa entender qual é a jornada do cliente dentro da sua advocacia e acompanhar cada uma dessas etapas. Então, qual que é o passo a passo que o cliente tem desde o momento em que você faz a prospecção desse cliente, ele entra em contato com você pela primeira vez, e aí, ele entrou em contato com você, como que você lida? Você direciona para uma consulta, você direciona para um atendimento. Dentro dessa consulta, atendimento, você analisa documentos, se o cliente já apresenta proposta de honorários, como que é feita essa proposta de honorários, como é entregue ao cliente, se ele fecha esse contrato, como que é formalizado esse contrato, a assinatura, ela é digital, ela é física. Depois que contratou os seus serviços, né, assinou o contrato, como que é a questão da documentação? O cliente ele te entrega tudo no original, né, os documentos físicos, te entrega escaneado, ou você escaneia e manda para o cliente, deixa tudo organizado na nuvem, deixa tudo organizado em arquivo físico. A partir daí, o protocolo do processo ou do procedimento, como que é feito? Para quem que vai? Quem que vai montar esse processo? Quem que vai montar essa ação? É você? É o estagiário? É o outro colega? Você vai revisar? Entendeu? São várias etapas que o cliente, a partir do momento em que ele entra no nosso escritório e contrata os nossos serviços, dali para frente, ele tem toda uma jornada dentro do nosso escritório enquanto o processo dele estiver tramitando, ou enquanto aquilo que você está prestando de serviço para ele estiver correndo até ser finalizado. Então você precisa ter clareza e acompanhar de forma efetiva toda essa jornada. Ter o controle, por exemplo, no Trello ou num software específico, né, para a área jurídica, de todo o que aconteceu desde o momento em que o cliente entrou em contato com você até finalizar o processo. Quando foi a primeira consulta, quando foi a assinatura do contrato, quando deu entrada no processo, na ação, o protocolo, o passo a passo, se teve audiência, se não teve, se no meio teve outras reuniões, outras consultas. Você precisa ter toda a trajetória do seu cliente documentada,
você precisa ter toda a trajetória do seu cliente, toda organizada, para que você tenha esse controle, né? Como também para fazer o feedback para o cliente, para fazer relatórios, para prestar informações, tanto você como a sua equipe. Só entrar no software ou só entrar no Trello e ver ali todas as etapas, se foi pedido o documento e qual data que foi pedido para o cliente, se ele providenciou, se ele entregou, se ele não entregou. Você tem que ter ali, né? Se você pediu algo para o cliente via e-mail, você vai documentando tudo, toda a jornada do seu cliente, porque isso também é uma proteção, uma segurança para você enquanto advogado, porque você vai ter tudo documentado. Olha, nós fizemos a reunião tal dia, eu mandei o e-mail tal dia, eu cobrei o documento tal dia. Você já vai ter tudo ali documentado, organizado, todas as informações. Uma segurança jurídica para você e também uma segurança jurídica para o seu cliente, que ele vai ver, falar, nossa, esse advogado realmente tem ali tudo anotado, esse advogado realmente tem tudo ali organizado a respeito do meu processo, a respeito de todas as informações e sabe me passar todas as informações quando eu peço, né? Ou enviar os relatórios a cada mês ou a cada 2, 3 meses. Então, isso demonstra profissionalismo e isso também traz segurança jurídica para evitar crises, tanto para você quanto para o seu cliente. Então, você precisa mapear o passo a passo que o seu cliente faz, o passo a passo do cliente. Ai, Maeli, mas dá trabalho, ai, mas isso é tempo, ai, eu tenho que ficar escrevendo, eu tenho que ficar... Gente, faz parte, tá? Se fosse fácil, se fosse simples manter uma empresa, se fosse fácil, se fosse simples manter uma advocacia profissional, qualquer um teria, correto? E são esses pequenos detalhes que fazem total diferença. São esses pequenos detalhes que realmente fazem um diferencial e transformam a sua advocacia em uma advocacia desejável pelo cliente, em uma advocacia que realmente o cliente vê que é profissional e que está dedicada, está focada, está preocupada com o bem-estar dele. E está preocupado com o bem-estar e com o procedimento todo que ele contratou. Né? Não adianta eu sempre falo aqui, e quando eu estou também nas aulas, né, com os meus mentorados, eu sempre falo, não adianta a gente focar em marketing, a gente focar em criar conteúdos, em fazer 1001 tipos de anúncios para prospectar clientes. Se a partir do momento que o cliente entra no nosso escritório, a partir do momento que o cliente contrata o nosso serviço, ele tem um péssimo atendimento. Por quê? Porque não adiantou nada. A gente precisa, além de fazer um bom marketing para prospectar clientes, a gente precisa muito cuidar de toda a jornada do nosso cliente dentro do nosso escritório. Superar as expectativas. Por quê? Porque isso faz com que a gente consiga reter o cliente. Sempre que ele precisar, ele vai voltar e contratar os nossos serviços, como também ele vai indicar sempre os nossos serviços para outras pessoas. E é uma propaganda aí que você não está gastando tempo nem está gastando dinheiro. É o cliente te indicar para outros clientes, tá? Então, ter toda essa jornada do cliente, ter todo o acompanhamento, faz muita diferença para você em questão da sua segurança, em questão da sua organização, como também na visão do cliente, do profissionalismo, do cuidado que você tem ao tratar de cada caso, ao tratar de cada cliente, tá bem? Bom, o próximo erro que muitos cometem é ter o setor comercial inexistente, ou seja, advogados que ainda ficam apenas na indicação. Ficam dependendo apenas das pessoas passarem e verem a placa do seu escritório e falar, olha, aqui tem um advogado, vou entrar para verificar sobre se posso, né, fazer uma consulta ou para tirar uma dúvida, né? Ou, fico dependendo apenas de indicação de outros colegas ou de outros clientes. Então, muitos ainda vivem nessa advocacia mais antiquada, né, em que realmente a gente só tinha aí as indicações, mas hoje em dia, com toda a evolução, né, que a gente teve na internet digital, principalmente, né, isso se firmou ainda muito após a pandemia, é de extrema importância
Se a gente quer ter uma advocacia profissional, uma advocacia de resultados todos os meses, resultados financeiros, né, prospectando clientes, fechando contratos, tendo rendimentos aí mensalmente, de uma forma mais sólida, de uma forma recorrente, a gente precisa investir no setor comercial do nosso escritório. E o setor comercial do nosso escritório, ele vai desde a prospecção do cliente, por meio do marketing, como também vai no fechamento do contrato, tá? Então, a prospecção do cliente é quando a gente faz o nosso marketing jurídico, o marketing de conteúdo, onde a gente publica artigos no nosso blog, ou faz vídeos no YouTube, ou traz conteúdo no Instagram, no Facebook, enfim. Isso a gente está utilizando de marketing de conteúdo, trazendo conteúdo informativo ou educacional para o nosso público, para a nossa audiência. Ou também a gente pode fazer anúncios com landing pages e fazer esses anúncios por meio do Google Ads. Também é outra alternativa. São táticas, são estratégias, né, que fazem com que a gente consiga atingir ali o cliente, prospectar o cliente para que ele entre em contato com a gente. A partir do momento que esse cliente entre em contato conosco, a gente tem que direcionar para o atendimento ou para a consulta e depois para o fechamento do contrato. E aqui muitos acabam errando também, né? Fazem um marketing, fazem tráfego pago, fazem conteúdos maravilhosos, mas na hora que o cliente entra em contato, muitas vezes a pessoa não sabe manter ali o cliente e fechar o contrato, não sabe precificar os seus serviços, não sabe demonstrar ali toda a sua expertise, todo o seu diferencial na consulta e no atendimento do cliente, levando para o fechamento do contrato, tá? Então, a gente precisa aqui ter consciência desses dois pontos que envolvem o nosso setor comercial. Ter um marketing jurídico sólido para prospectar clientes por meio da internet, principalmente, e também ter uma estrutura, uma jornada do cliente, que é o que a gente falou, para direcionar para o fechamento do contrato, tá bem? Bom, então aqui a gente tem que entender que o setor comercial, ele faz parte do nosso escritório, ele é o coração do nosso escritório. Porque se a gente não consegue prospectar clientes, a gente não consegue fechar contratos, a gente não consegue ter processos, a gente não consegue ter rendimentos, né? E isso afeta o quê? O nosso setor financeiro. Então, o setor comercial, ele é um dos pontos importantes e você precisa ver que ele é parte do seu trabalho. Você precisa entender que o setor comercial, ele é realmente ali o que vai dar vida para sua advocacia, na questão de prospectar clientes, de ter trabalho, de ter resultados financeiros, tá? Então, direcionar as suas ações, as suas estratégias de marketing de acordo com o tipo da sua advocacia, a área de atuação que você faz, de acordo com o seu perfil ou os seus objetivos, direcionar as estratégias adequadas do marketing para prospecção de clientes e, claro, saber atender bem o cliente, saber direcionar para o fechamento do contrato. Bom, e agora a gente vai falar do nosso último erro. O último erro que a gente não pode cometer na nossa advocacia, que é querer fazer tudo sozinho. Quando a gente está no início da nossa carreira, quando a gente ainda tem poucos clientes, óbvio, é normal, é natural a gente conseguir realmente fazer tudo sozinho, né? A gente consegue ter ali o nosso bloco da nossa agenda, da nossa rotina, para a gente prospectar clientes, cuidar do nosso setor comercial, a gente consegue ter ali um bloco direcionado para o operacional, enfim, a gente consegue sozinho fazer todas as coisas direcionadas ali do nosso escritório, né? Mas conforme o nosso escritório vai crescendo, conforme o número de clientes e processos vão crescendo e também o número de parceiros vão crescendo, a gente consegue entender que é impossível fazer tudo sozinho se o nosso objetivo é realmente o crescimento, é ter uma advocacia profissional, né? Uma empresa e que tem o crescimento ali sustentável todos os meses. Então, fazer tudo sozinho, no sentido de você fazer e não contar com a ajuda de ninguém, né? Você mesmo faz
você atende o cliente, você faz a petição, você responde as mensagens no WhatsApp, você responde os e-mails, você faz o protocolo, enfim, você cuida do setor comercial, produz o seu conteúdo nas redes sociais, você faz o controle financeiro, faz cobrança, você faz tudo. No começo até pode ser viável, mas depois vai chegar um momento em que a demanda vai estar alta e você vai ter que contar com a ajuda de outras pessoas para delegar algumas funções, principalmente aquelas funções que não dependem única e exclusivamente de você, para que outros façam, tá? E aí você pode delegar partes, né? Por exemplo, contratar um estagiário ou contratar um advogado júnior para ir te auxiliando na elaboração das peças, na elaboração, nas publicações, né, para dar andamento nos processos, para fazer um protocolo, enfim, você pode estar ali sempre contando com a ajuda. E outra perspectiva a respeito do fazer tudo sozinho é na questão de fechar parcerias. Muitas vezes você é especialista em uma determinada área, mas aparece um cliente ou um cliente que já é seu e está com um problema em outra área, ele te procura, mas você não tem a expertise nessa determinada área. Então, vamos dar um exemplo. Você está fazendo um processo de divórcio para um cliente, que a sua especialidade é direito de família, divórcio. Mas esse mesmo cliente, ele fala, doutor, eu também estou com um problema com um funcionário da minha empresa e aí uma questão trabalhista eu preciso resolver. Mas você não é advogado ou advogada trabalhista, você não tem essa especialidade, essa expertise. O que você pode fazer? Vai perder o cliente? Óbvio que não. Você vai fazer o quê? Você vai contar com a parceria de um outro colega, tá? Você vai contar com o auxílio de outro colega para vocês combinarem aí os termos da parceria ou uma indicação para esse colega, tá? Então, fazer tudo sozinho, a gente precisa entender que no começo é viável, é possível, mas vai chegar um momento em que você vai precisar delegar as tarefas que não dependem exclusivamente de você, para você conseguir ter mais tempo, para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Então, conforme você vai crescendo, você contrata, por exemplo, um estagiário, um assessor jurídico para te auxiliar na parte operacional, para te auxiliar nas cobranças, para te auxiliar a responder mensagens de clientes, e também direcionar para as consultas, enquanto você se dedica em outras partes que dependem única e exclusivamente de você, como, por exemplo, o atendimento, né, a consulta em si com o cliente, estudar, se especializar, se dedicar mais ao setor comercial para prospectar novos clientes. E também aqui, no fazer tudo sozinho, é contar com parcerias. O cliente procurou você em uma determinada área que você não atua ou que você não tem um conhecimento ali necessário ou que você está um pouco inseguro, não vai perder esse cliente. Conte com uma parceria, firme parcerias com outros colegas, porque isso também é dinheiro que entra para a sua advocacia e é cliente que fica ali registrado, que fica cadastrado como seu cliente na sua advocacia. Bom, eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço vocês que ficaram até o final, assistiram e que vocês revejam aí na advocacia de vocês se estão cometendo esses erros, né? Quais erros que estão cometendo para poder recalcular a rota e melhorar e deixar de cometer esses erros para conseguir tornar a sua advocacia muito mais sólida, muito mais profissional e de resultados, tá? Eu deixo aqui para vocês o meu site, o meu Instagram, para vocês me seguirem lá também. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!